Salve, salve nação, saudação rubro-negra. Pessoal, hoje estou trazendo para vocês um pequeno trecho do programa Sport Center da ESPN. E lá eles estão falando do confronto do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu convido a você a se inscrever no nosso canal. Deixa o like, ativa o sininho para você não estar perdendo os próximos vídeos do canal. Valeu, pessoal? Então é isso, sem enrolação, vamos pro vídeo. Fala pessoal, o Flamengo cumpriu a sua missão neste fim de semana, venceu o Avaí em Florianópolis de virada por 2-1, mas agora é hora de virar a chave na temporada. Nesta quarta-feira, 21h30, aqui no Maracanã, tem confronto pela Copa do Brasil, início de disputa das quartas de final, contra o Atlético Paranaense. Jogo também que vai marcar o retorno do Flamengo ao Maracanã, depois de cerca de 15 dias. Última partida, aquela do inferno do Gabigol, dia 13 de julho, classificação nas oitavas de final, 2-0 sobre o Atlético Mineiro. E nesse jogo de quarta-feira, o técnico Dorival Júnior deve voltar com a equipe considerada ideal no momento. No fim de semana, contra o Avaí, Dorival Júnior segurou a linha defensiva, poupou a linha defensiva. Também o Thiago Maia ficou fora, estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então devem voltar Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, também o Thiago Maia. Quem estreou pelo Flamengo no fim de semana foi o chileno Arturo Vidal, pouco mais de 12 minutos com a camisa do Flamengo, participou do lance do gol da virada e ele falou um pouquinho sobre essa sensação de vestir a camisa do Flamengo pela primeira vez. No, física estoy al 100%, ahora me falta ir agarrando ritmo dentro del campo, estar jugando más con mi compañero, conocerlo un poco más, pero físicamente estoy muy bien, me preparé bien, muchos sueños, muchos recuerdos en mi mente y entrar a la cancha y ayudar a mi compañero a lograr los 3 puntos y creo que se logró. Vidal então tem boas chances de fazer a sua estreia com a camisa do Flamengo no Maracanã nesta quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Ingressos esgotados para essa partida, não tem mais para vender, vai ser um esquema muito grande de segurança. Os torcedores têm que trocar os ingressos nas bilheterias, ingressos vão ter que ser apresentados, ingressos físicos, para passar pelas barreiras de segurança aqui do Maracanã. O Flamengo ainda de olho em reforços para a temporada, tenta convencer a Udinese a vender o Wallace, Flamengo tentando ali um valor cerca de 6 milhões de euros, o clube italiano pede 8 milhões de euros, as negociações continuam. Em relação a Varela, lateral direito do Dinamo de Moscou, o lateral está em litígio com o clube russo, pode acionar a cláusula da FIFA que o libera, então o Flamengo aguarda essa situação. Se ele acionar de fato, então o Flamengo pode contar com um lateral, muito provavelmente para a sequência da temporada. Boa, e o PHT trazendo notícias desse grande confronto, hein? Mudanças positivas aí os treinadores e seus desempenhos desde que chegaram a essas equipes. Os números do Filipão a gente até mostrou há pouco, comparando também com o Diniz, né? Mas vejam só o aproveitamento do Dorival em 13 jogos, quase 70%, 27 gols marcados e 11 gols sofridos. A gente tem os confrontos da Copa do Brasil, alguns bem claros de favoritismo de Fluminense, de São Paulo e de Corinthians. Aí o negócio está mais equilibrado, né? Tem um histórico, né, de encontro entre essas equipes nas últimas edições. O Furacão eliminou o Flamengo, o Furacão em 2019, voltando a alguns anos já, na época encantadora do Jorge Jesus, foi o time que tirou o Flamengo da Copa do Brasil nas quartas de final, nos pênaltis no Maracanã. A eliminação no ano passado, quando o Renato Gaúcho era o técnico do Flamengo, Valentim dirigia o Atlético Paranaense, foi indiscutível pelo que os dois times mostraram nas duas partidas. Nesse ano, o Flamengo é melhor time, tem mais potencial. Na comparação entre elencos e o que seria o melhor time de cada um, o Flamengo tem vantagem, mas vai precisar fazer o seu melhor para conseguir eliminar um Atlético Paranaense que, como a gente conversou no começo do programa, está mais do que acostumado como time, como clube, como ambiente de futebol, como ambiente de torcida, a ganhar competições como essa. Então, eu concordo com você. Favorito teórico, o Flamengo, por causa do potencial máximo das duas equipes, mas a temporada do Flamengo ainda não nos leva a falar, olha, o Flamengo vai ganhar. Como a gente imagina nos outros confrontos, né? Isso. Não que vai ser fácil para o São Paulo, acho que o time do Mancini, o América, deve fazer jogo duro contra o São Paulo. Vamos ver o Fortaleza também, né? Ainda focado no Brasileiro para jogar contra o Fluminense. Aí tá bem equilibrado, Silas.
Ou, se bem que você balançou a cabeça ali quando o André falou em um favoritismo teórico. Concordo. E os jogadores do Flamengo, quando eles conversam sobre esse jogo, o Atlético Paranaense é a pedra no sapato do Flamengo. Então é aquele jogo, rapaziada, os caras já vieram aqui, não foram nenhuma, ou seja, 2 vezes eles vieram aqui no Maracanã e acabaram assim, surpreendendo a gente, né? Então, agora já no confronto do América, é um time que vem de Copa Libertadores. Perdeu, saiu, foi uma experiência, né, que deve ter servido para eles, mas é um time também que jogou contra o campeão da Libertadores, só não empatou o jogo de casualidade. Fortaleza se recuperando, né, depois da saída também da Copa Libertadores, mas sempre é um time bom, e depois da era Rogério Ceni deixou de ser aquele Fortaleza que para os times grandes eram 3 pontos garantidos. Não, muito diferente disso, assim como o Ceará também. Esses times melhoraram muito e estão num outro momento nas tabelas e também no confronto com as equipes grandes, né? A gente mais cedo falou sobre as opções que o Dorival tem no ataque. Poxa, quem que vai tirar? O Pedro, tem aí o Everton Cebolinha, também uma disputa no meio de campo com o Vidal. O fato é que nesse mês tem jogo para todo mundo, André. Tem jogo para todo mundo e a maneira como esses 2 jogadores vão entrando no time do Flamengo, ela é boa para a comissão técnica, porque eles não são vistos como intrusos numa situação em que o time acertou e está todo mundo se divertindo, está todo mundo muito bem. E eu também não consigo enxergar nenhum nem outro, nem o Vidal, nem o Cebolinha. O Cebolinha ele pode ser utilizado, como ele já foi, inclusive, na sua primeira participação, sem que o Flamengo mudasse o seu sistema. Ou se o Dorival, numa circunstância de jogo, na ausência de um jogador de ataque, ou o Pedro ou o Gabriel, volte a montar o Flamengo com um atacante só, e o Cebolinha vai ser um jogador mais próximo do que são as características naturais dele, que a gente viu no Grêmio, viu na Seleção Brasileira, quando ele serviu o time do Tite na Copa América em 2019. E o Vidal, ele é um jogador que pode contribuir de diferentes maneiras, em diferentes posições no meio de campo do Flamengo, mas está um pouco mais distante, embora ele tenha dito aí, a parte física está tudo bem e tal, acho que ainda está um pouco distante pelo tempo sem jogar, do que também é o seu melhor, do que são as suas melhores condições. A gente falava na semana passada aqui a respeito exatamente desses encaixes e quem você tiraria. Hoje eu não tiraria ninguém. Hoje, num jogo decisivo, eu coloco o Flamengo em campo da mesma maneira que o Dorival tem feito. E não tirava ninguém. Vamos ver, então, esse recorte recente das 2 equipes, porque aqui no Brasil, em uma semana, as coisas mudam, né? Então, vamos ver. O André não mudaria o Flamengo, imagino, porque nos últimos 3 jogos, 100% de aproveitamento, 8 gols marcados e só 1 gol sofrido. O Atlético Paranaense, até de maneira, não sei, posso dizer, surpreendente, perdeu na última rodada do Brasileiro, tem só 44% de aproveitamento, então, nesses 3 jogos. Mas é uma equipe que consegue se mobilizar para um jogo de Copa, Silas. Sem dúvida, que a gente falou, né? O Flamengo está atrás do Wallace, mas o Hugo Moura lá no Atlético Paranaense, ex-Flamengo, né? Tá jogando uma barbaridade. Agora trouxe o Fernandinho, cara muito experiente. A gente viu ali o Coelho, a gente viu o Terans, a gente viu o Canóbio, depois Pablo, ou seja, é um time com o Abner, Pedro Henrique, que é o zagueiro ex-Corinthians, né? Que tá jogando muito bem também. Então, assim, é um jogo bom de se assistir, um jogo equilibrado. E agora, com relação ao Flamengo, as chegadas desses jogadores fez bem para aqueles que já estavam. Everton Ribeiro, quando você tem uma sombra grande, Thiago Até Maia... o cara que chega também não é assim, né, Silas? Justamente. Chegou o nosso Salvador. Não, também não tem esse peso, né? Eu acho que no Flamengo, hoje, até tinha ali, no GC apareceu ali, Pedro e mais 10, eu diria que hoje Pedro, Arrascaeta e mais 9. E depois o restante cada um tem que se garantir. Aquela história do leão por dia que você tem que matar, né? Todo dia você tem que matar um leão para poder ficar nesse time. Nessa do André de não mexer em ninguém, eu ainda quero encontrar um lugar pro Vidal. Eu ainda acho que tem um peso ali, uma hierarquia. Teoricamente seria no lugar do Thiago Maia. Do Thiago Maia. Mas... porque assim, eu vou além. Eu acho que tem 3 jogadores que não saem do time. A não ser que o Dorival não tenha nenhuma possibilidade de mantê-los. Pedro, De Arrascaeta e João Gomes. João Gomes também não. Então são esses 3. Nem o Santos, e mais 7. Aí
Aí acho que a gente está abrindo um pouco a conversa, mas concordo com você. A escolha entre os goleiros hoje é bastante óbvia. Não tem muito debate aí em relação a essa posição. Mas pensando nos volantes, o João Gomes não sai. Eu não tiraria, acho que o Dorival também não. Aí sobra o quê? Você vai tirar o Everton Ribeiro, que está jogando muito confortavelmente como meia pelo lado direito para colocar o Vidal? Não. Então, o que tem para o Vidal neste momento é no losango que o Dorival arma, o vértice mais próximo da defesa com o primeiro volante. É isso. Ele pode jogar por ali ou vocês chamariam o João Gomes para aquela posição? Não, eu jogaria com o Vidal ali, Everton Ribeiro à direita, Gomes à esquerda, De Arrascaeta próximo dos dois atacantes nessa formação. Você pensa num losango com um trema, isso não existe, né, na linguagem, mas é isso aí, é um losango com um trema em cima. Entendi.